Shalom, eu sou o Moré André e hoje nós contaremos o grande milagre feito por Crônimos. O Rabino Crônimos era mestre do Rabi Itzhak Luria, mais conhecido como Ari ou Arizal. Milagre em Jerusalém. A conquista de Jerusalém pelo sultão Solimão, o Magnífico, que ocorreu por volta do período em que se deu esta história que estamos narrando. Incentivou enormemente o assentamento judaico na cidade. No entanto, esta era uma afronta aos olhos de todos os tipos de inimigos de Israel. Fossem eles árabes, fossem eles cristãos, eles procuravam por diferentes pretextos para fomentar o ódio contra o povo judeu diante do governo, e também para conspirar contra eles, para que eles não pudessem desfrutar da liberdade fundamental e dos direitos que lhe tinham sido dados pelo novo governante. Os inimigos de Israel não descansaram e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para persegui-los e prejudicá-los e delatá-los e caluniá-los. Mas não dormirá e nem cochilará o guardião de Israel, diz o versículo. O Santíssimo e bendito seja, com a sua especial providência sobre Jerusalém, protegeu a eles de todo o mal. E de fato, maravilhosos milagres de salvação ocorreram para os judeus da Cidade Santa. Certa vez, um grupo de árabes, habitantes da cidade, compareceu diante do governador. Se prostraram humildemente à sua frente e assim lhe disseram: vida longa ao governador, paz eterna para ele. Os judeus não estão cumprindo os mandamentos do rei e não dão ouvidos às ordens e aos decretos. Ao terminarem de dizer isso, deram exemplos e relatos frutos da imaginação sobre coisas que jamais tinham ocorrido. O sagaz governador ordenou que emissários e guardas à paisana fossem enviados para investigar o que os membros da comunidade estavam fazendo. E eles não encontraram nada de errado em suas ações. Quando o governador percebeu que eles estavam tentando enganá-lo e incitá-lo a punir os súditos leais, que eles tenham cometido nenhum delito, a sua raiva se acendeu. Ele enfureceu-se com os mentirosos e o que tinham dito diante dele, e ordenou que os árabes de Jerusalém fossem punidos com severos castigos, para que aprendessem e vissem que não podiam fazer isso, e para que nunca mais voltassem a dizer mentiras sobre os judeus. No entanto, isso só aumentou o ódio dos árabes, e no coração deles se acendeu o fogo do ódio, não só contra os judeus, mas também contra o governador. Eles se reuniram secretamente e tramaram um plano para se vingar dele e dos judeus de uma só vez. Vamos atrás do filho dele, eles decidiram em segredo. E quando estivermos sozinhos com ele, vamos sequestrá-lo, levá-lo a um lugar deserto, ali o matamos e depois colocamos o seu corpo dentro de uma sinagoga. Certamente o governador derramará toda a sua ira sobre os judeus e nele aplicará sua grande raiva, além da tristeza e dor que ele estará sentindo por causa da morte do seu filho, e só assim nós daremos o troco ao nosso inimigo. Eles já conseguiram imaginar a derrota de quem eles detestavam mortalmente. Com grande prazer, esfregaram as mãos e deram tapinhas nas costas uns dos outros, comemorando e com alegria pelo plano arquitetado. Em seu coração, comemoravam, dando a vitória como certa. Imediatamente começaram os preparativos para o seu perverso plano. Eles seguiram o menino, acompanharam atentamente todos os seus passos, e certa vez, quando viram que ele estava sozinho e longe dos olhos de todos, se lançaram sobre ele, o sequestraram e o assassinaram. O sangue dele foi recolhido dentro de um recipiente. Tarde da noite, quando os moradores de Jerusalém dormiam profundamente, alguns árabes
seguiram pela cidade, trazendo nas mãos um grande pacote, muito bem embrulhado, e sumiram no interior de uma sinagoga. Ali eles pousaram o pacote, tiraram de dentro dele o cadáver e o deixaram no chão. O sangue que estava no recipiente foi despejado ao redor do corpo, e eles se guiaram rapidamente de volta para casa, felizes e completamente satisfeitos. Enquanto isso, em algum momento após o meio-dia, quando o sol começa a se pôr no oeste, a mãe do menino se virou para seu marido. Onde está o nosso caçula? Por que ele ainda não chegou? Ele costuma estar em casa neste horário. O que teria acontecido? A esposa do governador fixou seus olhos preocupados no caminho que levava à sua casa, tentando ver ao longe a figura do seu filho se aproximando. No entanto, em vão. O governador também demonstrava sinais de preocupação. Ele chamou seus outros filhos e enviou cada um deles para a casa dos amigos do filho desaparecido, para tentar descobrir o que tinha acontecido. Será que ele estava com algum deles? No entanto, todos os irmãos voltavam de mãos vazias. E todos disseram a mesma coisa. Ele não esteve na casa deles hoje. Ninguém o viu. Então o medo começou a se apoderar dele, suspeitas e pensamentos horríveis começaram a surgir, ficando cada vez mais frequentes. O governador chamou imediatamente todos os seus guardas e ordenou que procurassem o filho em todos os cantos da cidade. Os guardas se espalharam e, passado algumas horas, voltaram de mãos vazias. Bem cedo pela manhã, um mensageiro passou pelas ruas de Jerusalém gritando: quem encontrar o filho do governador e o trouxer vivo ou morto, receberá uma recompensa e será cercado de glória. Todos os moradores da cidade saíram em sua procura. Eles foram de casa em casa, no entanto, como era de esperar, não conseguiram encontrar nada. Aquele dia era Shabat. Os judeus de Jerusalém saíram de casa bem cedo pela manhã, envoltos em seus talites, para abrir o coração diante do seu Criador, para agradecer e louvar a Deus, que proporcionava paz ao seu povo. O povo de Israel, no dia sagrado do Shabat, mas para espanto geral, a porta da sinagoga estava trancada. Eles se olharam confusos. A porta da sinagoga estava trancada. Onde está o nosso fiel Shamash? Será que ele ainda não acordou? Eles não sabiam que o fiel Shamash deles tinha de fato aberto a porta da sinagoga antes daquilo, muito cedo pela manhã. Quando ele encontrou o corpo do filho do governador, com o sangue espalhado ao seu redor, a alma dele quase partiu deste mundo, e ele sentiu uma aflição imensa. Mesmo assim, seu pensamento se voltou imediatamente para ele, imediatamente correu para a casa do Rabi Crônimos, e extremamente comovido e abalado, contou tudo o que tinha visto. Quando o Rabi Crônimos ouviu o relato, um choro de súplica irrompeu em sua boca. Oi, Vaior! O que aqueles que nos odeiam fizeram conosco? Estamos todos em perigo. Reúna todos os judeus na sinagoga, do mais jovens até o mais velho. Comecem a rezar, confesse e se arrependam diante de Deus, e implorem a Ele. Talvez Ele ainda tenha misericórdia de nós. Ele que habita nas alturas. Vá rápido, eu vou fazer tudo o que posso aqui da minha casa. Enquanto os judeus ainda estavam parados no lado da porta trancada da sinagoga, especulando sobre o desaparecimento, de repente, correndo na sua direção e gritando, uma voz chorosa: corram, bons judeus, corram para casa, vá rápido, tragam todos os membros da família, pois estamos em grande aflição. O corpo do filho do governador está dentro da sinagoga, e há sangue por todo o lado. Perturbados
e surpresos, ouviram o que ele dizia e apressaram em fazer o que ele ordenava. Com a notícia que os mensageiros tinham prometido uma recompensa para quem encontrasse o menino, todos os moradores da cidade saíram em sua procura. Até mesmo os assassinos árabes fingiram que estavam envolvidos na busca pelo menino. A diferença é que eles foram diretamente para a sinagoga. Obviamente, ao chegar ali, encontraram o garoto assassinado e, com o rosto cheio de espanto pelo escândalo, correram para avisar o governador. Vossa Excelência, encontramos o corpo do seu filho na sinagoga dos judeus e ele está banhado em sangue. O homem ouviu suas palavras, ordenou que preparassem sua carruagem e gritou para o cocheiro: arreie o cavalo, rápido, para a sinagoga, vamos logo. Durante todo o percurso, os que odiavam a Israel foram difamando os judeus e caluniando-os. Certamente a grande misericórdia e justiça do nosso governador estará do nosso lado. Nós mesmos, não faz muito tempo, contamos a Vossa Excelência sobre esses cidadãos que se recusavam a ouvir o Senhor e que não cumpriam os seus decretos. Naquela ocasião, Vossa Excelência se recusou a acreditar e até ordenou que fôssemos castigados. Mas agora seus olhos verão como eles são grandes traidores, pagando o bem com a maldade. Em vez de agradecer a Vossa Excelência por sua grande bondade, lhe infligem uma tragédia dessas. Assim, eles inflamaram a ira do governador de Jerusalém e fizeram sua raiva, que queimava dentro deles, arder ainda mais. Na sinagoga, quando o governador viu o corpo inerte do seu amado filho, cheio de machucados, cortes e contusão, não conseguiu conter a sua raiva e gritou: judeus vândalos, agora vocês provarão a força do meu poder. Não vou deixar de perseguir vocês, vou me vingar com todas as minhas forças. E agora ele disse para os seus guardas: prenda os dignatários e os rabinos deles. Vamos acabar com eles primeiro. Membros da comunidade ficaram extremamente abalados, pois viam que de fato o mal estava se abatendo sobre eles, vindo por meio do governador. Eles se viraram para o Pai que está nos céus, derramaram lágrimas e rezaram para ele para que tivesse piedade deles e que, por meio do mérito dos seus antepassados, fossem salvos. Depois que o Shamash saiu da casa do rabino, Rabi Crônimos se dedicou a imergir no mikvê e em seguida voltou para o seu quarto, começou a proferir seu amargo discurso com o coração partido diante do Criador do mundo. Por favor, meu Deus, Deus dos meus antepassados, ajude-me a salvar o seu povo, o povo de Israel, livre-me de qualquer mal, dê-me forças e coloque em minha boca as palavras certas para dizer diante do governador. Faça com que o mérito da comunidade esteja em meu favor e que me faça ser bem-sucedido em meus caminhos. Mesmo sendo Shabat, o Rabi Crônimos mergulhou a sua pena no tinteiro, pegou um pedaço de pergaminho e escreveu nomes sagrados e diferentes fórmulas místicas. O perigo de vida que pairava sobre toda a comunidade, a possibilidade de salvar uma comunidade inteira, ficou por cima de qualquer hesitação ou dúvida. De repente ouviu-se um grito: em nome da lei, abram! Golpes fortes foram dados na porta. Onde está o Rabi Crônimos? Quero que ele se apresente imediatamente. Nós viemos prendê-lo por ordem do governador. Vossa Excelência, diziam os invasores com correntes na mão. A esposa do Rabi Crônimos caiu sobre sua cadeira, olhando com olhar altivo para os soldados. Portanto, seu marido, o rabino, se aproximou deles com calma e disse: eu vou com vocês por livre escolha.
Com todo o meu coração vou ajudar a descobrir quem foi que assassinou o menino. Quem foram os perversos que tramaram todo esse ardil para nós? Os soldados ficaram levemente surpresos. Estranhamente, os olhos de Rabi Crônimos demonstravam paz e quietude. Com muito respeito, levaram-no para a casa do governador da cidade. E apesar de toda sua dor e raiva, ouviu atentamente o que os seus emissários lhe contavam e ordenou: tragam-no. O rabino entrou diante do governador, fez uma reverência e disse: Senhor governador, Vossa Excelência, eu sei o tamanho da sua tristeza e da sua dor por conta do assassinato do seu filho querido. Eu também ouvi que o Senhor pretende fazer com os judeus. Saiba, no entanto, misericordioso governador, que as mãos do meu povo estão limpas do sangue derramado. E não só isso, mas nós reverenciamos muito ao Senhor e somos eternamente gratos pelo bem que o Senhor tem nos proporcionado. Nós compartilhamos do seu luto e pesar. No entanto, foi isso que vim informar, que existe um meio de descobrir quem está envolvido nisso. E se o Senhor deseja e quiser saber disso, vos peço que venha comigo ao local no qual o seu filho foi deixado, e lá poderemos esclarecer o assassinato. Quanto mais o velho rabino falava, mais se acalmava. Quanto mais o velho rabino falava, mais se acalmava. Lentamente a ira do governador. As palavras do Rabi Crônimos foram diretamente ao seu coração, e ele instruiu ao seu séquito a levá-lo imediatamente para a casa de orações. Dentro da pequenina sinagoga ainda estava estendido no chão o corpo do pequeno menino, do mesmo jeito que ele tinha sido deixado ontem à noite. Um pequeno grupo de pessoas vigiava o cadáver. Algumas pessoas se amontoavam ao redor do local. Alguns tentavam espiar pela janela, curiosos para ver o que aconteceria. Quando o Rabi Crônimo chegou ao local na companhia do governador e os membros da sua comitiva, o justo pegou os nomes sagrados e os amuletos que tinham preparado em sua casa, colocou-o sobre a testa do falecido e ordenou com uma voz imperativa: levanta-se e conta como é quando você foi assassinado. Conte também quem foi que te assassinou. Todos prenderam a respiração com os olhares fixos no Rabi Crônimos e no menino morto. De repente ocorreu algo assombroso. Um morto se levantou, ficou de pé e começou a falar. Ele contou como fora sequestrado, levado para um lugar ermo, como tinha sido abusado por seus assassinos e como tinha sido torturado por eles. Ele relatou o plano malévolo deles de incriminar os judeus de Jerusalém como responsáveis pelo ato de selvageria e de vandalismo, para assim satisfazer o instinto de vingança que eles alimentavam contra o governador e contra o judeu. Assim que o menino terminou de falar o que precisava, um silêncio sepulcral tomou conta do local. Ninguém ousou se mover de seu lugar. O filho voltou a se virar para o pai e disse: Você ainda hesita, pai? Não acredita em mim? Mande um dos seus homens para o penhasco desértico a leste da estrada que leva para Sherem. Foi ali que fui assassinado. Ali, por cima de algumas pedras, você ainda conseguirá ver sinais de sangue. São manchas de sangue que saíram do meu corpo quando me bateram até a morte. Mande os seus guardas trazerem estas pedras e você verá que tudo o que eu disse é verdade. A mando do governador, um dos homens saiu na velocidade de um raio e foi ao local do assassinato. Rapidamente o homem voltou segurando uma grande pedra manchada de sangue. Assim que o homem entrou na sinagoga e mostrou a pedra diante dos presentes, o filho deu um salto e voltou a cair no chão. A raiva do pai, enlutado, era insuportável. Seu rosto estava vermelho, seus olhos faiscavam e com uma voz seca ordenou aos seus homens: Capturem e prendam os homens que mataram o meu filho, estes vândalos traidores, e preparem a forca no centro da cidade.
Assim, de fato, com uma relação aos perversos, se cumpriu o que está escrito: escava um fosso e o aprofunda, mas ele mesmo cairá na armadilha que preparou. Os judeus de Jerusalém passaram a viver em paz e alegria, são e salvos. A reza de Shabat deles tinha sido interrompida de maneira tão horrível, foi completada. Posteriormente, com capítulos de louvor e agradecimentos pelo milagre ocorrido, pela salvação maravilhosa que foi enviada pelo Santíssimo, bendito seja ele, por meio do seu venerado rabino. Pouco depois do ocorrido, o Rabi Crônimos Kalman Abikestem partiu para sua morada eterna. Era o ano de 1548. Antes dele ser levado ao cemitério, as pessoas que iam acompanhar o cortejo abriram seu testamento e encontraram escrito o seguinte: por conta da terrível dor e aflição que se abateu sobre os judeus de Jerusalém e que lhe fez correr risco de vida, decidi escrever em pleno Shabat, e com isso transgredi a lei da Torá e profanei o Shabat. Assim foi condenado com apedrejamento conforme a lei para aquele que viola o Shabat. Abertamente, assim eu ordeno aos moradores de Jerusalém que toda vez que passarem ao lado do meu túmulo, atirem uma pedra sobre ele. Isso deve ser feito até terem se passado 100 anos do dia do meu enterro. No bairro judaico foi decretado luto oficial. Os lojistas não abriram suas lojas, o sapateiro e a sua oficina. Todos os judeus que moravam na cidade que tinham capacidade de caminhar acompanharam o cortejo fúnebre do ilustre falecido para o seu descanso eterno, bem perto do caixão e os mais importantes alunos e sábios de Jerusalém. O som de lamento do choro vinha de todos os lados e misturavam com palavras elogiosas, proferidas pela boca dos maiores homens da cidade. Todos lamentavam e pediam, por favor, justo, interceda em nome do povo de Israel diante do trono da glória. Órfãos ficaram os membros da comunidade, em especial os Ashkenazim, que perderam um pai e líder. O sentimento de orfandade oprimia e pesava sobre eles. Os desejos expressos no testamento de Rabi Crônimos foi cumprido pelos judeus de Jerusalém. O seu túmulo, na parte de trás do cemitério, que fica no Monte das Oliveiras, era chamado por todos de Pílulas de Rabi Crônimos, por conta do grande número de pedras que o cobriam. Os judeus do local se acostumaram a levar consigo uma pedra do túmulo de Rabi Crônimos toda vez que tinham que deixar o país e viajavam para longe. Isso era feito assim, eles diziam, para voltar em paz para casa. Por muitos anos estas pilhas de pedra foi montada e servia de lembrança para todos do milagre de salvação que tinha ocorrido. Durante o reinado do sultão Solimão, hoje em dia, infelizmente, não há mais referência sobre o local do túmulo do Rabi Crônimos. Depois do trabalho de escavação feito no cume do Vale Kidron, na época do mandato britânico, foi destruído, dentre outros, o túmulo deste maravilhoso justo, justamente com a famosa pilha de pedras que ficava sobre ele.